Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos ao primeiro episódio do Rono Podcast, um podcast que acolhe você e sua família. E hoje eu estou muito feliz em estar aqui com a minha amiga Gleide. Eu conheci a Gleide tem uns 2 anos mais ou menos, numa palestra, numa escola que eu trabalho. E ela é muito amiga do Ulisses, que foi monitor do meu filho durante um tempo. E aí a gente se tornou amiga porque o autismo uniu a gente, né, Gleide? Isso mesmo. Estou super feliz de estar aqui, agradeço o convite e sempre é um prazer estar falando sobre autismo e estar acompanhada de você. Fala um pouquinho pra gente o que você faz, Gleide, como é que é a sua trajetória aí para chegar até o autismo? Eita, aí Eu sou professora, eu sou formada em pedagogia e trabalho na Secretaria de Educação com pessoas com autismo. Houve um tempo que eu trabalhei com pessoas com deficiência intelectual, apenas com deficiência intelectual, mas aí, de acordo com os estudos foram se tornando mais frequentes na minha vida, eu fui tendendo a querer me interessar, a atender mais pessoas com autismo. E por conta disso, eu faço pesquisa na área de autismo, na área de neurocognição para pessoas com autismo e também trabalho em alguns institutos aqui no Distrito Federal. Ai, amiga, eu tô muito feliz. E, pessoal, eu acho que é um tema muito importante a gente conversar sobre essa questão da neurocognição. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Gleide, pode explicar para quem está nos assistindo o que é neurocognição? Sim, as pessoas sempre me perguntam, professora, o que é neurocognição? Porque é uma palavra que hoje tudo coloca neuro, né, como um prefixo e mais alguma outra coisa. Aí tem neuroeducação, neuropsicopedagogia, enfim, são vários neuros aí. E a neurocognição ela está mais envolvida com a associação, né? É uma área de estudo que associa as funções neurais com os processos das tarefas cognitivas. E aí é uma área da neurociência junto com a área da psicologia, e aí eles trabalham nessa interface para entender como que funcionam os processos neurais juntamente, né, com os processos cognitivos. Então, quais são as áreas neurais que irão ser ativadas de acordo com os processos cognitivos que nós, como seres humanos, né, a gente já somos possuidores desses processos. Muito legal, amiga, eu não sabia disso. Eu já pesquisei e vi que o autismo ele é genético, está comprovado, né? Tem cerca de 81% dos autistas que se tem são genético mesmo, hereditário, vem ou do pai ou da mãe. E eu sei que a neurocognição está presente em todas as pessoas, todos os seres humanos. Eu queria que você explicasse para mim, para quem está nos ouvindo, qual a diferença da neurocognição para uma pessoa típica, para uma pessoa autista ou para uma pessoa que é neurodivergente, como você falou a palavra, né? Isso. Neuro tá aí, neurodivergente, que tem algum tipo de transtorno. A neurocognição, ela aborda várias áreas, né, de estudo. Uma das áreas são os processos cognitivos, as funções cerebrais, a aplicabilidade dela também, os distúrbios. E as áreas de estudo ela é bastante ampla. No nosso caso, como a gente está falando de autismo, né, os processos, as funções neurais, as funções cerebrais, juntamente associadas com os processos cognitivos, eles vão buscar uma fonte de conhecimento para a gente, que a gente vai investigar, vai fazer pesquisa nessa área, né, do autismo, para a gente saber quais são as alterações ou não que formam aí a circuitária, né, do cérebro autista. Então, os processos cognitivos, dentro das funções cognitivas, a gente pode estar falando da área do córtex frontal. Ele é uma área do cérebro que funciona
as funções executivas. Então, as funções executivas são o planejamento, a tomada de decisão, o planejamento que está mais associado aos nossos objetivos, às nossas metas, e a tomada de decisão que está muito associada à previsibilidade. Uma outra área que a gente pode estudar também em relação à funcionalidade do cérebro autista dentro da neurocognição é em relação ao próprio transtorno, né? Como que esse transtorno se dá, quais são as conectividades, as funções neurais que estarão alteradas, as que estão hiperativadas ou hipoativadas, de acordo com cada um indivíduo, porque como a gente está falando de autismo, a gente está falando de um espectro, né? Então, dentro desse espectro vai aparecer, a gente sabe que tem os indivíduos de nível 1, nível 2 e nível 3. Então, dentro desses níveis, a gente vai fazer pode fazer uma correlação de dados para saber como que são essas funções neurais. Outra coisa também é a aplicabilidade do estudo da neurocognição dentro na área de educação, né? Então, como que a neurocognição pode auxiliar e fornecer também ferramentas que vai intensificar ou potencializar as aprendizagens desses alunos, né? Porque eles vão estar inseridos, quando a gente está falando de inclusão, eles estão inseridos na escola. Então, como que a neurocognição pode melhorar essas práticas pedagógicas, as práticas de ensino na sala de aula? Então, isso é a aplicabilidade da neurocognição, para que essas aprendizagens sejam mais significativas e tenham um valor social maior para essas crianças. Um outro ponto também que a gente pode estar abordando em relação a diversos outros distúrbios, né, que a gente pode usar a neurocognição para estudo de doença de Parkinson, de Alzheimer. Então, é um conjunto, a neurocognição ele vai dar esse aparato para a gente, para investigar várias áreas, né? Não só autismo, mas como aqui o foco está mais no autismo, para que a gente possa ter uma noção, né? A gente possa ter uma percepção de como que funciona, né? Como que a função cerebral pode estar afetando ou pode estar alterada nos processos cognitivos. E aí a gente pode pensar quais são esses processos cognitivos, né? Que aí vai tornar uma pessoa neurodivergente, eita, quase derrubando o microfone, mas de uma pessoa ou neurodivergente, uma pessoa neurotípica, uma pessoa atípica, né? Típica. Quais são essas diferenças? Então vai estar afetado dentro desses processos cognitivos a atenção, a memória, o pensamento, a percepção, a associação desse indivíduo, né? Que a associação está ligada em eu pego um alfinete e uma linha, e aí eu ter a ciência de que o alfinete, a linha ela é para passar o alfinete, de repente para fazer uma costura, né? Um alinhavo, algo assim. Então, os processos cognitivos estão voltados para essas funções, e se houver uma alteração na circuitária, né, cerebral, essa pessoa pode apresentar dificuldades, né, ter prejuízos, tanto na área social, como na área acadêmica, na área emocional. É algo que a gente precisa investigar para que a gente saiba exatamente qual é a fonte do problema ali. Na educação, a gente pode pensar na neurodivergência com pessoas que têm o transtorno do espectro autista, pessoa com o TDAH, pessoas que têm dislexia. Então, assim, há várias condições, né, dos indivíduos que estão dentro dessas diferentes formas de pensar. Não que eles são pessoas que têm uma doença ou que têm um problema. Eles têm um cérebro que pensa de forma diferente das outras pessoas. E assim como eu tenho a minha forma de pensar, você tem a sua. Eu sempre falo para as pessoas, não há
esse estigma, né, de o cérebro do autista, o mundo do autista. Porque todos nós temos o nosso mundo privado, né? Então, assim, na minha cabeça, eu vivo um mundo à parte. A pessoa que Gleide é uma, mas na minha cabeça é outra. Então, não existe um mundo do autista, um cérebro do autista. O autismo, ele é uma condição, uma forma diferente da pessoa pensar. É isso. Assim como o TDAH, assim como a pessoa que tem uma dislexia, mas isso não é uma doença, não precisa de um medicamento, porque a pessoa tem um problema ali com sintomas. Tanto é que a gente nem usa sintomas para falar de autismo, a gente fala característicos, sinais, né, um comportamento, porque é mais abrangente e isso tira essa ideia de que essa pessoa tem uma doença. Então, a neurodiversidade somos todos nós, né, que todos nós temos os nossos... É um termo para usar de forma generalizada, né? Todos nós temos a nossa forma única de pensar, e a neurodivergência é a pessoa que apresenta um tipo de transtorno que está dentro desse grupo, e é um grupo que precisa ser olhado com um olhar mais especializado, quando a gente estiver falando de educação, ou então um olhar de uma melhor acessibilidade, quando a gente estiver falando de forma... mais inclusiva, né, de uma sociedade inclusiva. Então a gente dá acessibilidade para essas pessoas, para ela poder acessar. A acessibilidade é um recurso, uma ponte para ela poder acessar os ambientes. E aí, quando a gente fala da neurodiversidade, a neurodivergência, nós estamos falando de educação especial inclusiva e como essa abordagem, né, como que a abordagem da educação especial inclusiva pode estar melhorando as aprendizagens desse indivíduo nas escolas. E aí, quais são os pontos que a gente poderia estar aqui pensando a educação a partir dessa neurodivergência, né, dessas pessoas que têm esses transtornos? Aí a gente pode pensar, hoje se fala muito no PEI, né, da gente fazer um plano educacional individualizado para essas crianças. A gente fala criança pelo hábito de ser professora, né, mas de forma quando a pessoa está fazendo um tratamento ou o acompanhamento na escola. O PEI, ele é para a escola. E aí a gente pensa na identificação desse aluno, né, desse indivíduo, quais são os repertórios que esse indivíduo tem, quais são os gostos, o ambiente que ele está inserido, se ele toma um medicamento ou não, se ele tem uma aversão a algum tipo de comportamento das outras pessoas. Então, é um apanhado geral dessa pessoa para que a gente, né, enquanto professores e profissionais da área de educação, nós possamos ter um conhecimento desse indivíduo. Um outro ponto é fazer uma avaliação. Aí a avaliação ela está mais voltada para o que a gente chama de comportamento-alvo, né? Aquilo que o currículo requer do estudante. Então, o que eu quero que ele aprenda, né? E qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada. Então, a gente faz uma avaliação para medir para a gente ter uma noção do quais são os pontos que a gente pode chegar nessas aprendizagens. E aí a gente faz os objetivos, né, elabora os objetivos tanto de curto prazo como os objetivos de longo prazo. Então, objetivo de curto prazo pode se referir a objetivos que estão relacionados a um bimestre, ou então o de longo prazo, objetivos que é para ele adquirir até o fim do ano. Então ele vai ter um ano letivo para alcançar esses objetivos. Um outro fator que está inserido também no PEI, né, que tem a ver com o PEI, são os programas. Quais são os programas de ensino e o que a escola pode oferecer para que o aluno ele adquira as habilidades? E aí a gente fala sempre nas habilidades. Quais são essas habilidades? Habilidade de atenção, habilidade de imitação, habilidade de linguagem expressiva, habilidade de linguagem receptiva e as habilidades pré-acadêmicas. Essas são as habilidades principais, né, que a gente, pelo menos é o que a gente gostaria, né, de que fosse trabalhado antes. Sim. Mas que a gente sabe que a realidade é muito diferente do que a gente gostaria. Uhum. Então, acontece que o aluno, ele chega lá na sala de inclusão, na escola comum, sem ter sido trabalhado essas habilidades anteriormente. E aí o que acontece?
quando ele está lá na inclusão, se ele não desenvolveu habilidades anteriores, que são pré-requisitos para as habilidades acadêmicas, ele não vai ter um desempenho escolar, né? Vai apresentar o baixo desempenho escolar. Então, esse baixo desempenho escolar tem a ver com a falta de planejamento, né, desses programas de ensino. E aí, dentro dessas habilidades, a gente pode pensar habilidades de atenção. O que a gente pode trabalhar nessa criança? A trabalhar para que ele possa esperar a vez dele, para que ele possa sentar, para que ele possa compreender os comandos, para que ele possa ter um contato visual. Aí, habilidade de imitação, para que ele possa imitar movimentos motores finos, grossos, os movimentos em pé, movimentos motores em pé, os movimentos motores com o objeto, movimentos, as imitações fonológicas. Então, essas habilidades têm a ver com pré-requisitos para chegar lá na inclusão. Aí a gente pensa também em habilidades de as linguagens, né, porque é muito importante que a gente desenvolva essa linguagem na criança, para que não que seja tão importante ela falar, verbalizar, mas que é importante que ela tenha uma forma de comunicação. Quando a gente fala em comunicação, a gente não está falando só da verbalização, né, a fala. A gente quer que ele tenha pelo menos um código de comunicação, que ele possa conseguir se comunicar com as pessoas. Então, se eu enquanto professora, eu trabalho a habilidade de recepção, por exemplo, né? Então, eu vou mostrar para o meu aluno aquilo que eu quero e espero que ele compreenda. E aí, dentro dessas habilidades, a gente pode pensar a habilidade para ele identificar as pessoas familiares, ou então para ele identificar objetos, para ele identificar as figuras. Eu também posso pensar em habilidade de linguagem expressiva, que aí ele vai ter que se expressar diante daquilo do meu comando, né, ou da minha atividade. Aí vai ser habilidades para ele seguir instrução de um passo, habilidade para ele seguir uma instrução de 2 passos, nomear as pessoas familiares, nomear os objetos, nomear as figuras, nomear a parte do corpo, né? São N possibilidades que, enquanto professor, a gente pode estar explorando isso do aluno. E o último, que é a pré-acadêmica, a gente pode estar pensando em emparelhar objetos, emparelhar os bloquinhos, emparelhar o objeto com uma figura, ele ter também uma coordenação olho, né, e mão, para que ele possa desenvolver o rastreio visual, para que ele também consiga segurar uma tesoura, para que ele consiga segurar o lápis. Então, essas habilidades são primordiais dentro de uma educação inclusiva para pessoas neurodivergentes, né? Então, aí o pessoal fala muito assim, né? As pessoas geralmente conversam, com certeza com você também, as pessoas devem falar assim, mas só se fala agora de autismo, parece que só os autistas que têm o direito de estar aprendendo, né? Aí a gente sempre dá a mesma resposta. Eu acho que todo professor que está inserido nesse universo acadêmico dos estudos, né, sobre autismo, a gente fala do autismo porque é a condição que está mais evidente hoje, né, o que tem a maior recorrência nas escolas. Mas não é que isso que a gente fala, que a gente estuda, é só para pessoas autistas, né? Uma criança que é neurotípica e ela tem algumas dificuldades cognitivas, e essas dificuldades cognitivas muitas das vezes podem estar desenvolvendo um baixo rendimento escolar por conta de 3 fatores. Fator sociocultural, essa criança, os pais trabalham e deixam ela em casa sem acesso a um brinquedo, sem acesso a um programa de televisão que vai ser enriquecedor para o desenvolvimento dela, ela vai ter um baixo conhecimento, né, das coisas que são favoráveis para o desenvolvimento dela. Uma outra coisa também tem a ver com
as questões pedagógicas de sala de aula, né? Então, o professor que tem metodologia que não é compatível com a forma, o estilo de aprendizagem daquela criança. Então, isso também pode afetar esse desenvolvimento dessa criança. Outra coisa tem a ver com o socioemocional. O socioemocional. Socioemocional, os pais podem estar com algum problema em casa, essa criança não está se alimentando muito bem ou não está satisfeita com alguma coisa, inclusive na escola, então isso também afeta o desenvolvimento dessa criança e aí pode chegar no exato momento que ela não adquiriu ainda essas habilidades pré-acadêmicas. E aí ela vai chegar lá na sala de inclusão, na escola, né? E nas séries seguintes, nos anos, e aí ela vai sofrer esse baixo rendimento. Então, todos esses planos de ensino, os programas de ensino, eles são favoráveis também para as pessoas de modo geral. Lógico que a gente não está falando aqui também de uma educação voltada, uma educação total, né, uma inclusão total, que essa criança é uma atividade para todos. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando aqui, devemos reconhecer no aluno quais são suas potencialidades e quais são as suas fragilidades. Então, dentro das suas fragilidades, a gente trabalha para complementar aquilo, né, que é necessário, e dentro das suas potencialidades, a gente trabalha aquilo que a gente pode suplementar e ele pode alcançar objetivos ainda maiores. A gente está falando do PEI, né? E aí, um outro ponto do PEI que é necessário trabalhar tem a ver com as condutas, né? Os protocolos de conduta. Então, assim, a criança que apresenta uma dificuldade auditiva, as dificuldades sensoriais que ela, né, a maioria das crianças com autismo, ela tem essas alterações sensoriais. Então, se eu tenho um protocolo de conduta para essas situações em sala de aula, para que essa criança não chegue numa situação de crise, é necessário que o professor faça essa investigação e ele tenha uma noção de como agir no momento que essa criança se desregular na sala de aula. Perfeito. Então, o protocolo de conduta também é algo que está uma recomendação do PEI, né? Ele está inserido no PEI como uma forma de orientação desse trabalho. Então, pensar no PEI sempre como uma orientação, né? É uma organização para que o trabalho pedagógico seja de fato realizado na sala de aula e tenha um valor significativo para essa criança. E o último tem a ver com diretrizes das adaptações para atividades, para testes, para prova na sala de aula, porque a gente sabe que hoje um dos pontos mais difíceis, né, são dois fatores que eu vejo na escola, assim, todos os lugares onde eu ando, são as maiores queixas dos professores. O primeiro é o comportamental, né? E quando se trata de uma criança com autismo, esse comportamental tem a ver com as crises que essa criança apresenta na sala. E eu vou logo de antemão falando, o professor não faz contenção de aluno, né? A gente faz proteção, a gente protege ele. Nunca, jamais um professor pegar nessa criança ou tentar fazer com que ela pare de apresentar aquele comportamento ali de forma rude ou sem ter os devidos cuidados, né? Então a gente protege ela como? A gente tira as coisas que podem que ela pode se machucar, ou então que ela pode, de repente, estragar um patrimônio, né? Algum objeto que tem lá na sala, as outras crianças também, e a gente procura acalmar aquela criança naquele momento ali, porque uma hora esse comportamento vai passar, né? Ela vai se regular. Agora, a contenção não é algo que o professor deve fazer em sala de aula, porque isso não é adequado. Contenção, só quem faz são médicos e dentistas, né? Esses profissionais, através de uma administração medicamentosa. Agora, nós, professores, eu sempre falo para os professores, não pegue no filho dos outros, porque se for o seu filho, você não vai gostar que ninguém pegue nele, né? Então, assim, pense no momento que você tem um filho com autismo e aí, de repente, ele entra numa situação de crise, e a crise, ela sempre é uma resposta de alguma coisa que aconteceu, né? De um estímulo que não está, que ali é agressivo, né?
Então, essa criança ela está sofrendo algum tipo de incômodo ali naquele ela momento. Sobrecarregada com alguma coisa e aí desregula esse emocional dele. Nunca é porque a criança está com birra, porque ela quer, porque ela é pirracenta ou porque essa criança faz porque quer. Esses comportamentos não funcionam dessa forma. Então, é um ponto que a neurocognição traz para que a gente tenha esse entendimento, né? Então, a neurocognição, como eu falei lá no início, são as funções cerebrais, né, associadas, é esse estudo das funções cerebrais associadas aos processos de tarefa cognitiva. Então, as tarefas cognitivas, que é a atenção, a percepção, a memória. Então, é essa junção que a gente tem que ter a noção de que ninguém executa um tipo de comportamento na sala, né, nenhum aluno, porque ele quer. E aí, o professor ele precisa ter esse olhar mais cuidadoso. E um outro fator que os professores mais se queixam na escola é sobre a adequação curricular e de material. Adaptação. Essas adaptações. Porque as adaptações, a gente fala muito de adaptação, mas pouco a gente fala o que é essa adaptação e como fazer essa adaptação. Então, a adaptação de materiais, adaptação para realizar a prova, adaptação para realizar essas atividades, ela precisa ser voltada para o aluno individualmente. E como que eu posso pensar essa adaptação? De repente, o aluno, né, essa criança, ela tem uma acessibilidade auditiva muito grande. Aí o professor faz o quê? A minha mesa fica próximo da porta. Como eu quero dar mais atenção para esse aluno, eu vou colocar o aluno de frente para a minha mesa. Só que a mesa do professor está ao lado da porta. Que tem muito barulho. Então, em algum momento, esse aluno vai se desregular. E aí, na maioria das vezes, a gente se pergunta por que ele está assim. Do nada. Nunca é do nada, né? Então, as orientações sempre a gente recomenda, não coloque, não deixe a mesa dessa criança próxima a lugares que tem ruído. Então, se você quer antecipar, né, e ter essa previsibilidade, e como eu falei lá no início, que tem as funções, a neurocognição, ela é uma abordagem, né, para as funções executivas, que são os objetivos, as metas e a previsibilidade. Então, o professor ele precisa prever de que se o meu aluno ele está próximo de um ambiente que é ofensivo, né, ali vai tornar uma desregulação, ele com certeza vai chegar em algum momento que esse comportamento não vai ser do nada. Então, eu tiro a minha mesa, enquanto professora, da porta, próximo da porta, coloco no outro canto e junto com a outra porta levo a cadeira, né, a mesa do meu aluno também. Lógico que isso é um exemplo e também o professor não precisa esse aluno não vai precisar estar grudado na mesa do professor, né? Mas é porque o que a gente mais ouve é assim, professora, eu enquanto professora, né, eu tenho as minhas alunas das pós, aí eu falo assim, é porque eu deixo a cadeira do meu aluno na mesa coladinha com a minha mesa, tá, mas a sua mesa, ela fica onde? Fica logo na entrada da sala. Aí eu falo assim, aí realmente não tem como. Outra coisa, o sinal, né, da escola. Sim. E aí, aqui no Distrito Federal, a gente tem uma lei, né, que nas escolas hoje não é permitido mais esses sinais, ou então música muito alta, né, nesses momentos de datas comemorativas. Só que a gente sabe que nem sempre ocorre o sinal, tudo bem, que não toca mais, mas uma das críticas que eu mais ouvi na Semana do Autismo foi as pessoas estão comemorando, né, conscientizando os autistas com música alta. Realmente, aí balão, aí estourando balão próximo da criança. Isso aí não é conscientização, você está falando algo que vai de encontro, né, de encontro às recomendações para pessoas. E aí, eu já ouvi, eu não estou falando mal de ninguém, viu, gente? Eu já ouvi pessoas falarem assim para mim, profissionais, vai falar assim, mas só que tem uns que gostam. Tá, mas os que gostam, eles conseguem viver bem sem o barulho, né? Sem a música alta, sem o balão ali sendo estourado. Já os outros que não conseguem, então qual é o melhor? Eu evitar. Né? Então assim, e eu já ouvi isso demais. Amiga, você deu uma aula aqui pra gente. Várias, assim, eu acredito que
é muito possível ser feito. O que eu escuto muito é assim, inclusão é muito difícil, inclusão é impossível de fazer. Só que a gente tem esses protocolos exatamente porque cada indivíduo é único, então a gente tem falado muito hoje em personalização do ensino, porque a gente vai olhar, né, para aquele indivíduo como único. O PEI é extremamente importante para você que é pai, mãe, está ouvindo a gente nesse momento. Quero deixar claro assim, que a sua escola vai atrás, é muito importante fazer esse PEI, porque lá você vai conseguir definir quais são os pontos fortes do seu filho para que sejam trabalhados. Lá vai ser definido o que ele já tem de base, porque igual a Gleice falou, não adianta eu tentar trabalhar, um exemplo, sei lá, ensinar a ler e escrever, alfabetização, para uma criança que não fica sentada, não tem sentido. Então, para uma criança aprender, ela precisa ter uma base comportamental. Então, eu preciso trabalhar o comportamento para depois vir o ensino de aprendizagem. Então, para quem está ouvindo a gente, extremamente importante, se a escola do seu filho não faz esse planejamento, é garantido por lei, você pode pedir para a escola fazer, inclusive a família tem que participar, porque é através da família que a escola vai saber quais são os gostos, quais são os pontos fortes daquela criança, para que aí sim o professor possa fazer um planejamento, possa fazer uma adaptação, para que seja trabalhado com aquela criança, para que seja sempre trabalhado os pontos fortes e ver, como a Gleice falou ali, onde é que está ali, o que precisa ser feito naquela cognição dele ali que não está muito boa, né? E, amiga, eu queria te oferecer um café. Ah, eu quero. É a hora do café. Você prefere café ou você prefere chá? Café. Café. Então eu vou te servir um café. Amiga, tem açúcar, tá? Ah, não tem problema. Tem problema não? Você prefere a rosa ou a azul? Ai, azul! Minha cor favorita. Então tá certo. Então aqui é azul. Ai, eu vou ficar com a rosa. E a gente vai fazer um brinde de café. Tintim. Pois é, amiga. Pessoal, então olha só, é isso assim. Eu acho que a Gleice falou vários pontos importantes. E aí eu vou citar rapidamente algumas coisas assim com o Matheus, né? O Matheus, ele tem 13 anos, está no 8º ano do ensino fundamental de um colégio regular. Outro ponto muito importante que eu acho que as famílias precisam saber é que todos os estudos que a gente tem indica-se que a criança autista, ela precisa estar numa escola regular. Porque a escola, ela não é só a questão do ensino-aprendizado, assim, da questão da educação mesmo, ela engloba tudo, né? Ela engloba como você vai viver em sociedade, como que você vai aprender as regras, isso tudo é feito na escola, como é que você vai ter uma relação social. E se você priva isso de uma criança autista que já tem uma dificuldade de ter uma relação, né, um vínculo social, de ter uma dificuldade de ter uma interação, se você priva ele de estar numa escola regular, ele vai ter uma dificuldade muito maior. Então, para as famílias que estão nos assistindo, tem que colocar no colégio regular sim. Se vetarem a matrícula, você pode denunciar, é lei, a escola ela não pode proibir, ou seja, não fazer sua matrícula porque o seu filho é autista, ela é obrigada a aceitar. E os professores têm que ter uma capacitação para poder trabalhar com aquela criança. Então, assim, o Matheus, ele está numa turma regular de 8º ano, ele fica 3 períodos em sala de aula com todos os alunos, tem uma atividade adaptada, ele tem um PEI, é feito o PEI para ele na escola, e nos outros 6 horários ele fica numa sala de recurso. E aí lá naquela sala de recurso, ele é trabalhado com ele tem um monitor, porque o meu filho é nível 2 de suporte, isso está na lei também, tá, gente? Para quem não sabe, nem todos os autistas têm a necessidade de ter um monitor, mas tem autistas que precisam, assim como o meu filho, então ele precisa de ter um monitor tanto para a questão de ajudá-lo nas questões de planejamento, de execução, de atividade, como para protegê-lo também, né? Porque ele não tem uma fala funcional, então se acontecer alguma coisa, né, na escola, ele não vai saber me contar, por exemplo. E aí lá nessa sala de recurso é trabalhado com ele de forma lúdica, todas essas questões que você falou, né, de pré-requisito, de fazer pareamento, de interligar, de entender, né, o que uma garrafa é para colocar água, de associação de cores, de associação de números.
Então ele fica nessa sala. E aí eu vou dizer para vocês, e com muita sinceridade, porque eu também sou professora, que o meu filho tem muita sorte de eu ser professora, dele estudar na escola que eu trabalho, e da escola me dar esse suporte, de eu conseguir dar esse suporte para ele, de conseguir conversar com o monitor, da gente fazer o PEI dele junto, de fazer o planejamento. Mas, Gleide, a minha última pergunta para você é que a gente sabe que não é bem por aí, né? E aí a pergunta era quais são os avanços que você percebe hoje na educação inclusiva? Que a gente nada, e a sensação que a gente tem é que a gente nunca chega, né? A gente sempre leva uma onda, né? Sempre vê uma onda e volta com a gente. É verdade. Essa é a pergunta mais difícil. Porque eu fico me perguntando isso sempre. Quais são os avanços na educação inclusiva que a gente tem? Dentro do meu ponto, né, de visão e também do que a gente vê dos estudos e dos lugares onde eu acompanho e tenho frequentado, a inclusão, o maior avanço que a gente tem é das matrículas, né? Há cada vez mais matrículas de pessoas nas escolas comuns, né, que a gente chama de escola inclusiva, acho que todas as escolas devem ser inclusivas, né, acaba se tornando até redundante. Nas escolas regulares, né? A gente está tendo um número de matrículas nas escolas regulares. É só a matrícula. Em relação ao que você falou de matricular todos os alunos, todas as crianças autistas numa escola regular, a gente fala para aquelas crianças que têm condições de ir. Só que há também um grupo de pessoas que não foi trabalhado essas habilidades e elas não têm condições de estarem nessas escolas inclusivas. Então, lá quando eu falei sobre trabalhar as habilidades básicas antes, para que ele consiga, né, ter avanços e um bom desempenho escolar, são necessários trabalhar essas habilidades. Aí hoje, porque a gente está falando de inclusão há algum tempo, mas essa inclusão ela está andando a passos lentos ainda. Então, eu sou de centro de ensino especial, eu tenho uma pessoa com autismo que tem 40 anos, 50 anos, e eles não têm rastreio visual, eles usam fralda ainda, não conseguem se alimentar sozinho. Então, assim, para essas pessoas ainda é necessário uma escola, né, especializada, e aí a gente pensa em fazer para se adequar. O adequado seria esse, né? De fazer um trabalho de ensino de habilidades básicas anterior, né? E aí, quando esse indivíduo adquirisse essas habilidades, ele fosse encaminhado para uma escola inclusiva. Só que o que acontece? Como no passado não aconteceu, os anos passaram, e aí nós temos lá no Centro de Ensino Especial autistas com 40 anos, mais de 40 anos, essas pessoas não têm condições hoje de estar numa escola inclusiva, até porque a gente não tem como que a gente ia colocar um adulto com uma criança, né? Se ele não desenvolveu essas habilidades, e a lei diz que a idade séria tem que estar, né, relacionadas. Então, a pessoa ela tem 15 anos, ela tem que ser matriculada numa sala de pessoas com 15 anos, porque é o marco de desenvolvimento de todas as pessoas ali, né? Só que intelectualmente eles não estão equiparados. Seria necessário ter feito um trabalho antes que não foi feito. Então, essa possibilidade de matricular essas pessoas não existe para a escola inclusiva. Então, eles ficam lá no Centro de Ensino Especial. Mas hoje, né, de 2024, vamos dizer assim, que para frente, a gente já poderia estar pensando, poxa, essa criança nasceu com autismo nível 3. O que a gente pode estar fazendo hoje? Para que ela tiver com 6 anos, ela possa estar lá junto com o regular. Eu acho que é isso mesmo. A ideia é essa. Então, chega mesmo aqui. A gente estuda e faz pesquisa para chegar nisso. De que a dificuldade, e aí eu penso mais na dificuldade política, né? E eu estava vendo um vídeo de um estudioso da área, e ele falando assim, se nós, a comunidade, se a sociedade se unisse, e a gente não sabe o valor que nós temos, né? E aí a gente fazer aquela pressão nos políticos, né? Esse ano é ano de eleição nas prefeituras, então os pais chegarem e falar assim, olha,
se você fizer desenvolver aqui uma norma de como que vai ser ofertado o ensino, a inclusão para as crianças com autismo, não só com autismo, o público-alvo da educação especial, né? Sim. Você fazer aqui uma lei normativa descrevendo ponto a ponto de como que deve ser a oferta desse ensino, a gente faz até campanha, fazemos vídeo para que você ganhe essa eleição. Mas do contrário também é verdadeiro. Se você não fizer, a gente faz um vídeo que você não aceitou e aí a gente vai votar no outro que vai... Então, seria essa uma forma de pressionar. Através do condicionamento, sim, né? De pressionar os políticos para que houvesse um avanço melhor, maior, um avanço de qualidade na inclusão. Mas hoje o avanço é meramente matrícula. A gente vê muitas matrículas, mas as aprendizagens elas não são medidas, então quando a gente não mensura aquilo que eu ensino e aquilo que está sendo aprendido, a gente não sabe, não tem dados. Então, eu não sei, né, a gente, enquanto pesquisadora, a gente estava conversando isso antes da gente iniciar, a gente não sabe dos dados, o que... porque é tudo muito novo, né? A gente ainda está com poucas pesquisas nessa área, até na questão de permanência mesmo, né? Isso, e porque a gente pensa assim, o tempo todo, a gente só fala sobre esse assunto, né? Educação especial e inclusão. Sim. Então, quando a gente junta com a colega que estuda e que tem um interesse na mesma área, a gente conversa sobre isso. Então, a gente fica perguntando, e aí, você está sabendo de algum dado? Está sabendo de alguma coisa, algum estudo? Não, a gente não sabe. Então, como a gente não sabe, porque não tem, porque não há um interesse político, né, por conta disso, porque é necessário dinheiro, né, investimento para que a gente está aqui, ó, nós temos um parecer descrevendo que os avanços estão sendo pouco, então é necessário haver um investimento, e esse investimento, eu não estou falando investimento financeiro para melhorar a escola, de estrutura, não. A base é o quê? A formação do professor. Isso. Né? E aí, para investir nessa formação de professor, a maioria dos municípios não tem esse interesse. E aí vem a parte também da estrutura do ambiente, os recursos de acessibilidade, os recursos para materiais, as próprias salas de recursos, as próprias salas de recursos. O próprio questão de ter os monitores para as crianças que têm já um embasamento para estar numa escola regular, mas que necessita de um monitor. Uma outra professora, a gente pode estar pensando também 2 professoras na sala, né? Uma professora que a gente ouve muito na professora, que ela é uma professora de paraeducação, né? Uhum. Ela está ali como um apoio para a professora regente. Então, o aluno que está na sala, essa professora ela está acompanhando ele, então vai ser uma forma de trabalho colaborativo. Então, se a gente pensa no trabalho colaborativo, a gente está pensando também em investimento de 2 pessoas e também numa qualificação da formação para essas pessoas, que não há. Então, avanço hoje, as leis, a gente está tendo umas leis, né, que a gente avançou. A gente teve a de 2012, que é a Berenice Piana, que caracteriza a pessoa autista como deficiente, e é muito importante deixar isso claro, porque eu já ouvi assim, falar assim, mas deficiente... Não, gente, ele é caracterizado deficiente para ter todos os direitos perante a lei. Porque o autista, ele tem um transtorno, né? Então, perante a lei, ele é uma pessoa com deficiência para ter todos os direitos perante a lei, que foi uma conquista muito importante. A gente está agora com o Parecer 50 aí, homologa Camilo. Vamos fazer um hashtag em todas as redes sociais, que é um parecer muito importante, que dá orientações, inclusive, para o que a Gleide explicou aqui muito bem sobre essa questão do PEI. E eu acho assim, gente, que tem um caminho ainda muito longo para ser feito, mas que eu tenho esperança que venha melhorar, sabe? Assim, se tem falado muito em autismo, a gente tem recebido muitos alunos autistas e isso tem despertado, né, essa questão tanto da comunidade que está junta, que está unida para essa questão de políticas públicas também, porque a gente sabe que sem as políticas públicas a gente não consegue nada. E, amiga, eu ficaria aqui a noite toda conversando com você, que a gente
Eu queria muito, muito te agradecer. Foi muito importante, muito esclarecedor sua fala. Eu acredito que a gente vai poder aí dar uma coisinha para as famílias poderem pensar, correr atrás dos seus direitos, de que criança tem que estar na escola, de que chega daquela por que tem muito autista na escola? Porque os pais estão sabendo que os autistas têm direito, né? E é por isso que os pais estão indo, estão matriculando cada vez mais. E eu queria muito agradecer, espero que vocês que estão aí do outro lado também tenham gostado. Eu fiquei muito, muito feliz, amiga, de você ser a minha primeira convidada. Gente, eu queria agradecer, a gente está chegando ao fim. Queria pedir para vocês que vocês dessem um like lá no canal, compartilhassem, que vocês escrevessem, né, o que vocês acharam dessa conversa. Se vocês têm alguma dúvida, pergunta, pode procurar a Gleide na rede social. Qual é? Gleide Neves. @Gleide Neves, @Ohana Podcast. A gente está lá para tirar dúvidas, se tiver alguma dúvida. E queria agradecer muito a presença de você, amiga. Obrigada, eu estou super feliz de estar aqui. Você queria deixar alguma mensagem? A mensagem que eu sempre falo, assim, quando eu encerro as minhas aulas, eu falo para as pessoas: pense sempre em como que você gostaria de que seu filho fosse atendido na sala de aula. Isso quando eu estou falando para professores, né? E para os pais nunca deixe de lutar pelos direitos dos seus filhos. Não é porque a escola está impedindo um tipo de acesso, né, de atendimento para o seu filho, que você vai cruzar os braços e falar: a escola não quis e está tudo bem. Não está tudo bem. Seu filho tem direito e você deve sim buscar os meios para que os direitos dele sejam assegurados. Então, para os professores, pensar sempre em como que você gostaria, né, que seu filho fosse atendido. E também não precisa pensar só numa criança que tem autismo, de forma geral. Todos, né? Todos os alunos. Como que você gostaria que seu filho fosse atendido por uma pessoa que vai passar 200 dias letivos com ele? 800 horas. 800 horas. Na rede pública são 1000 horas. Então, assim, se colocar no lugar mesmo dessas pessoas, né, dos pais, de como que os pais se sentem também, porque os pais que têm filhos autistas, o mundo deles, desses pais, o centro da vida deles é essa criança, porque tudo é muito difícil, né? A saúde que dificulta a vida desses pais, o atendimento que dificulta. Por que o atendimento dificulta? Porque os tratamentos não são dentro da escola. Então, um pai que trabalha, o filho dele precisa de uma fono. Aí ele precisa sair do trabalho para levar o filho à fono. Ele não tem a condição de fazer isso. Aí o filho dele fica sem o quê? Sem um atendimento. Que é extremamente necessário. O filho dele precisa de uma terapia ocupacional. E ele não consegue fazer esse translado, né? De pegar o menino na escola, levar até o atendimento, depois deixar novamente na escola ou na casa dele, voltar para o trabalho. Não tem isso. Então, assim, é uma vida desses pais tensa. Eles estão tensos, e já foi dito que é como se estivesse em guerra, né? Tem uma pesquisa que diz que uma mãe de autista é como se ela tivesse o estresse de um soldado que está na guerra. Que está na guerra. Gente, isso dá um assunto para outro podcast, hein? Dá. Muito bacana essa ideia da Gleide de falar sobre isso, porque eu conheço várias mães, inclusive, que pararam de trabalhar porque as terapias são necessárias. A gente sabe que eles têm que ter uma equipe multidisciplinar para atender, para que ele tenha o desenvolvimento. E é importante ressaltar aqui que quanto mais cedo, melhor, né? E que, assim, eu conheço várias mães que estão sobrecarregadas, que estão cansadas, porque realmente, eu que sou mãe de um autista, meu filho está com 13 anos, eu já sei dos bons bocados que eu já passei, de muitas coisas que eu já ouvi, desde termos preconceituosos e de capacitismo, de que ele não seria capaz de conseguir alguma coisa. Amiga, isso. Muito obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente está encerrando aqui. Esse foi o Ohana Podcast. Espero lá que vocês curtam, compartilhem. Beijos, até a próxima.